Preste muita atenção no que vou te mostrar e reflita sobre isso. Como você vai responder a isso? Porque isso já acontece há muito tempo e não se trata mais de multiculturalismo. Diversidade é nossa força. Ou precisamos ser isso ou aquilo. Não, este é um evento cultural que vem acontecendo nos últimos 20 ou 30 anos no Ocidente. E porque você não prestou atenção ou não se importou, tudo bem, nunca é tarde demais. Antes tarde do que nunca. As coisas continuaram mudando ao nosso redor. E eles continuaram ficando cada vez mais ousados em agir como se fossem donos do lugar. Eu acabei de descobrir isso. Tem uma mesquita em Melbourne que antes era uma igreja. Olha isso, era uma igrejinha. Isso é uma igreja típica de subúrbio australiano, um lugarzinho pequeno. E olha isso. Transformaram em mesquita, mas veja o nome escolhido. Hagia Sophia. Ok, é um subúrbio ao norte, acho eu. Sim, isso é Melbourne. Doreen fica ao norte. Poderiam ter dado outro nome, mas escolheram Hagia Sophia. Sabe por quê? Porque, de novo, eles sabem que os ocidentais não ligam para isso. Até os cristãos dão a outra face. Eles não ligam para essa provocação. Eles continuam te hostilizando, te provocando, e eles têm feito isso em nome da liberdade religiosa. Olha isso. Um homem muçulmano em Minnesota parou seu veículo em uma rodovia para rezar. Olha isso. Esse cara simplesmente parou nessa nevasca na rodovia 94 no sentido leste para sair e rezar. Eu já vi de tudo. É pra ir anda, tem carros na vala. São 5 horas e ele está rezando ao lado. Alguns muçulmanos vão dizer: olha, ele não está atrapalhando ninguém. Ele não estacionou seu carro no meio da estrada nem nada disso. Ele não está prejudicando ninguém. Tanto faz. Não nos importamos. Não nos importamos. Simplesmente não nos importamos. Em Roma, faça como os romanos. Olha isso. Isso é ofensivo. Nós não queremos isso. Nova York. Dezenas de homens muçulmanos oraram em frente a uma escola judaica só para meninas. Esses são gestos ameaçadores velados e subliminares. Olha isso. Esta é a frente da escola judaica de ensino médio. Você está vendo o que acontece aqui? Eles fazem isso de propósito. Eles fazem de propósito. Eles sabem o que podem fazer sem sofrer consequências. Eles sabem que você não vai fazer nada. Eles sabem que você não vai reagir a isso. Olha só, cada um deles. Alguns são crianças pequenas. Todos estão envolvidos nisso. Todos estão envolvidos nisso. Isso é provocação. Isso é intimidação. Eles fazem isso há muito tempo. Você permitiu isso. Venho alertando há um tempo, mas tudo bem. Não culpo ninguém. É assim que sociedades funcionam. Se isso não vai me machucar ou afetar, e alguns muçulmanos faziam isso quando eram poucos, tudo bem. Não me importo, tenho coisas melhores para me preocupar. Mas porque não fizemos nada, as coisas foram de mal a pior. Olhe para isso. Por que permitimos que eles gritem o Allahu Akbar nos alto-falantes desse jeito? Isso é no leste de Londres. Esta é a mesquita do leste de Londres. Por que você permitiria isso? Só porque a igreja tem sinos, não significa que você pode ter alto-falantes e obrigar o resto do público não muçulmano a ouvir essa porcaria. Não, eles normalizaram isso. E o meu ponto é, não trate isso como normal. Manifeste-se contra isso. Por que eles sempre têm que fazer isso? Por que eles sempre têm que fazer isso nos nossos pontos turísticos? Olha essa Tower Bridge. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não. Não, não vou permitir isso. Olha isso. Deixa eu te mostrar mais. Nossa, eu tenho um monte dessas coisas. Por que eles sempre fazem isso diante de pontos turísticos famosos? Por quê? Por que fazem isso em frente a escolas judaicas? Por que eles fazem isso na Times Square, na Trafalgar Square? Por quê? Por que eles renomeiam suas mesquitas para Hagia Sophia? É um tapa na cara dos não muçulmanos. Podemos fazer o que quisermos. Mas não mais. É assim que você precisa responder. Ouça essa lenda irlandesa. Ele ficou indignado ao ver esses dois muçulmanos rezando no vestiário da academia. Fala assim: vão pra casa.
E olha, não é uma exigência religiosa. Realmente não é. Você pode ir para casa. Existe uma permissão. O meu ponto é: mais de vocês precisam fazer isso, ok? Não faça sozinho. Não faça quando estiver em menor número ou algo assim. Não faça. Certifique-se de que não há desequilíbrio de poder. Ok. Se são 3 de vocês, é um só. Se forem 4 ou 5, são só 2. Cheguem perto deles, sejam educados e gentis, digam: ei pessoal, o que é isso? Saiam. Não, a gente não gosta disso. Isso aqui não é um vestiário de academia. E olha, ele tinha um motivo válido para pará-lo. Isso é obstrução. Não é uma sala de oração, é um vestiário. Não deveria existir sala de oração. Isso aconteceu em todo lugar. Eu trabalhava para uma corporação. E aí, em meados dos anos 2010, comecei a ver essas salas de oração surgindo. E diziam: qualquer um pode ir. Até cristãos podem ir. Mas cristãos não rezam assim. Mas muçulmanos precisam rezar. Então começamos a fazer essas salas de oração para eles. De novo, eu entendo que é o certo e decente a se fazer. Era isso que as pessoas estavam fazendo. Elas pensavam: ok, isso não nos prejudica. Vamos só fazer uma salinha de oração para essas pessoas. Tudo bem. Mas a sua bondade está sendo confundida com fraqueza. Localmente, se você olhar para essa decisão, ela é baseada na compaixão e faz sentido. Mas, no geral, quando você olha de fora, entende que uma vez que você começa a dar essas facilidades, quando você começa... acho que é isso. Uma vez que você começa a facilitar uma religião estrangeira hostil, que é de natureza política, então isso não vai parar por aí. Eles vão querer cada vez mais e mais. E veja, agora há tantos lugares no Ocidente onde muçulmanos podem soltar aqueles gritos ensurdecedores, aqueles gritos horríveis. Eles estão tocando isso em alto-falantes, porque começou com compaixão. E daí? Isso não me prejudica. Se quiser rezar ali, tudo bem. Quer mais? Tudo bem. Ainda te damos algum subsídio pago pelos contribuintes. É isso que ocorre em praticamente todos os países ocidentais. Na verdade, não deveríamos conceder subsídios a eles. E eles já provaram pra gente que, se facilitarmos as coisas pra eles, eles não param por aí. Eles querem mais. Você dá a mão, eles querem o braço. Essa é a oração? Não tem como. Bem, isso não é problema meu. Estou aqui para mudar a lei. Não vou assistir isso. Que merda, com licença. Saia. Isso é uma merda. Levante-se, com licença. Você é exigente? Saia daqui. Levante-se. Ainda não vou cavar até o fundo, por favor. Levanta essa bunda. Não, com licença, meu Deus. Muito bem. Pelo menos saia daqui. Cai fora. Não é um problema, vamos lá. Levem isso pra fora, rapazes, no jardim da frente. Ele está parado na frente dele. Olha só. Os muçulmanos, na verdade, adoram isso. Eles realmente se alimentam disso. Sabe de uma coisa? É porque ele não sai da posição dele. Ele não está se movendo. Ele nem deveria estar orando, na verdade, porque uma vez que alguém passa na frente de alguém, pronto, acabou. Isso anula a sua oração. Até mesmo Maomé disse que se um cachorro, um burro ou qualquer pessoa passar na sua frente, então sua oração é anulada. E Aisha disse: você nos comparou. Você nos colocou ao lado de cachorros e burros. O Islã é uma religião feminista, mas por que ele não se mexe? Ele não está se mexendo. Porque a menos que você plante um bastão na frente de onde você está orando, na frente do seu tapete de oração, ninguém pode passar na sua frente. Porque quando os muçulmanos se curvam, eles devem estar se curvando para Alá e ninguém deve passar na frente deles. Então, esse é um ponto. Então, mesmo que eles não se mexam, mesmo que não se movam, eles sabem disso. Então, se você vir alguém orando, apenas passe na frente dele. Apenas faça isso. Eles não gostariam disso, mas eles não se moveriam. Como esse cara, ele não está se movendo. Sabe por que ele não está se movendo? Porque ele se alimenta disso. Na cabeça dele, ele está pensando: Alá, olha, aqueles infiéis, aquelas pessoas más me proibiram de orar para você, mas aqui estou eu. Eu permaneço firme. Cara, isso não é firmeza. Firmeza é aqueles cristãos não desistirem quando Nero os jogou no Coliseu e os deu de comida para os leões. Isso é firmeza. Isso é perseverança. Isso não é firmeza. Porque se trouxéssemos um cachorro ou um porco, veja ele correr. Não podemos colocar aqui, tudo bem. Pode segurar a porta, por favor? Por favor, deixe isso de lado. Calce os sapatos. Por favor, deixe isso de lado, cara. Viu? Isso... A rapidez não durou tanto assim.
Tem um vestiário em 2 minutos, você pode se trocar. Vá, não. Então vamos levar isso para fora, por favor. Ou para onde você deveria estar, não aqui dentro. Cai fora. Muito obrigado. Saia. Ele quer bater nele, mas não consegue. Amo os irlandeses. São muito bons. Talvez não tenham armas, mas sabem se defender. Me desculpe. Não, isso não é uma crítica aos meus compatriotas britânicos, mas vocês conquistaram o mundo. Então talvez vocês tenham se sentido culpados. Por isso, o sistema educacional de vocês criou uma geração de apologistas. Não entendo por que britânicos se desculpam pelo passado. Sempre foi assim. Você já ouviu algum italiano pedir desculpas aos franceses pelo fato de Júlio César ter conquistado os gauleses e derrotado Vercingetorix? Os franceses celebram Vercingetorix e os romanos. Celebram a própria história. Você não precisa pedir desculpas por isso. Sempre foi assim. O mais avançado, o mais forte leva tudo. Sempre foi assim. Não precisa se desculpar. Mas como os irlandeses nunca conquistaram ninguém, por isso ficam. Espera, o que está fazendo? Eu não sei. A cultura é ruim, pessoal. Olhem os alemães. Também pedem muitas desculpas pelo passado. Com razão, foi Hitler. Mas não precisam se desculpar. Ok, você não precisa criar uma geração que pense fomos tão ruins, fomos tão maus. Diga apenas, houve um capítulo na nossa história. Muitas coisas aconteceram. Os aliados criaram as condições que foram propícias para que um líder fascista de extrema-direita como Hitler surgisse. E foi isso que aconteceu. Então, sabe, é uma troca. Nenhum país, tradição ou cultura deve se desculpar por existir, nem mesmo por seu passado sombrio. Observe e aprenda com os muçulmanos. Eles colonizaram, estupraram e saquearam do norte da África a Índia, passando pela Espanha. Têm orgulho disso, mas nunca mencionam. O que aconteceu? Olha, o quê? Você só veio pegar suas coisas. Sim, é isso. É um vestiário, senhor. Não é uma sala de oração. Você está reclamando, não entendeu? Sim, sim. Sim, ninguém pode rezar aqui. Da última vez, rezaram para mudar de sala. Se quiser reclamar... É um vestiário. Você vai rezar para uma cenoura irlandesa pendurada ou algo assim? Qual é o seu problema? O que você fará se ele começar a balançar a cenoura? Não, você não pode vir aqui, não. Ei, volte para trás. Receio que não, cara. Ok, por favor. Por favor. Muito obrigado. Então, obrigado. Não, na verdade eu estou saindo da sala aqui. Aqui dentro. Eu entrei para pegar meu estoque, cara. Isso foi merecido. Volte para de onde você veio. Eles fazem essas besteiras e depois dizem islamofobia. Por que todo mundo nos odeia? Bem, e você não quer ver como o banheiro fica imundo porque eles têm que lavar os pés, colocam os pés na pia e depois colocam os dedos? É nojento. Espirram água para todo lado. Criam pequenas poças por todo canto. Nojento. Cultura horrível. Desculpe. Eu venho dessa cultura. Então, sabe, não pode dizer nada pra mim. Você não pode me acusar de racismo. Eu conheço essa cultura. Vou descobrir com antecedência o que você está fazendo. Vou rezar para você ir embora. Que lá, aqui. Cai fora. Muito bem. O garoto da Irlanda do Norte também não ficou. Já estava de saco cheio. Poderia ter evitado eles, mas não fez. Pensou, dane-se. Ok, olha isso. Nova York, um nova-iorquino, dono de uma loja, perde a cabeça ao encontrar um policial muçulmano rezando em um tapete, bloqueando o caminho para o banheiro. Por que você faz isso na frente do Danny? Eu adoro. Postaram isso com o rosto sorridente do Mamdani. Meu Deus, não é uma risada falsa? É só um sorriso falso. Ei, mano, nem sei o que tá rolando, mas tô tentando ir ao banheiro e tem uns 12 aqui rezando. Sai daí, cara. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem 12 lá dentro rezando agora, mano. O que você está fazendo? Vai rezar no carro com o pregador. Aqui não é mesquita, mano. E aí, rapaziada, mano? Olha, bati minha cabeça também. Mano, isso aqui não é máscara, mano. Sim. Sim, eu tenho. Você entende? Sim, eu entendo. Muito bem. Muito bem. Olha, ele pode estar fazendo uma pausa, mas eu não sei. Então, pessoal, o ponto principal que estou tentando dizer é que vocês não precisam aceitar isso como o novo normal. Nós vimos o que acontece quando você perde espaço. O espaço que você perde não permanece neutro. Ok, não é mais um território neutro e sagrado. Alguém vai assumir o controle. Então, toda vez que você perde algo, toda vez que você faz uma concessão, alguém vai tomar. Não são os hindus ou os budistas, embora eles também o façam, como é visível em todo lugar. Todo mundo é tribal por natureza. Todo mundo.
Algumas tribos são mais agressivas que outras. E quando olhamos para tribos estrangeiras que entraram no Ocidente, a tribo dos muçulmanos é a mais agressiva. Você não precisa mais tolerar isso. Resista, proteste, confronte, mas certifique-se de que, você sabe, o equilíbrio de poder não saia do eixo. Então é isso, proteste e reaja a isso. Não deixe que isso se torne o novo normal.